Olá pessoal, dores agudas na coluna vertebral. Hoje eu vou falar 10 dicas para evitar as dores agudas na coluna cervical e também na coluna lombar. São algumas técnicas, algumas medidas que nós podemos realizar no nosso dia a dia e evitar esse desconforto tão agudo que acontece e muitas vezes leva a um travamento, leva à limitação das pessoas. Meu nome é Dr. Ricardo Miranda, eu sou médico ortopedista especialista em saúde da coluna vertebral e hoje eu vou estar falando sobre essas 10 dicas. E se você ainda não segue o meu canal aí no YouTube, aproveita e já clica no inscrever-se, clica lá e segue a gente aí no canal do YouTube. Todas as semanas tem conteúdo novo, tem informação nova sobre saúde da coluna vertebral e você vai receber essas informações em primeira mão. Então eu enumerei as 10 principais dicas para ajudar no controle das dores e também evitar a evolução de problemas na coluna. E vamos lá. A primeira dica é justamente a utilização de compressa morna na região lombar e na região cervical. Em dias que nós temos um dia mais tenso, uma rotina mais atarefada, que houve mais tensão, que houve mais problemas, há uma tendência da musculatura entrar em espasmo, entrar em contratura. E esse espasmo, essa contratura, pode ser desfeito com a aplicação de compressa morna. Muitas pessoas têm dúvidas se o melhor é compressa morna ou compressa fria. E realmente, para contraturas, para evitar o avanço de uma dor aguda na coluna, a compressa morna, 20 minutos no período da noite, é muito mais eficiente. A compressa fria, às vezes, é utilizada para traumas mais agudos, onde tem algum hematoma, onde tem alguma formação de edema, de distensão, um trauma mais direto, aí a compressa gelada ajuda. Porém, é muito mais comum a contratura e a necessidade da compressa morna. Segunda dica, evite dobrar a coluna lombar. Exatamente, prefira agachar e não dobrar. Quando nós vamos pegar um peso no chão, de preferência, utilizar os joelhos e o quadril para poder alcançar esse objeto. Ou mexer em uma gaveta, por exemplo, mais baixa no armário, utilize um banquinho próximo do armário que você pode sentar e manter a tua coluna mais na posição vertical, mais ereta. Isso é fundamental. Terceira dica, alongamentos pela manhã. Exatamente isso, realizar alongamentos pelo menos 10 a 15 minutos todos os dias pela manhã ajuda a melhorar a liberação das fibras da musculatura, ajuda a ativar a musculatura da região lombar e posterior de coxa, evita a fadiga no seu dia a dia e evita os travamentos pelo simples fato de ativar a musculatura mecanicamente e propiciar uma melhor circulação da musculatura quando nós realizamos os alongamentos. Quarta dica, evite esportes de grande impacto. Pessoas que têm alguma dor moderada na coluna cervical ou na lombar, se estiver percebendo que algum desconforto está acontecendo, muitas vezes as pessoas querem praticar uma atividade física e o ideal é evitar atividades de grandes impactos. Por exemplo, esteira acima de 40 a 50 minutos é muito impacto. Atividades que tenham salto, vôlei, às vezes um treino de beach tênis para pessoas que já têm uma dor na coluna e não estão adequadamente preparadas, pode desencadear uma dor forte. Andar a cavalo, esportes que tenham salto, tudo isso tem impacto muito excessivo. Se existe um pouco de dor, é preferível que se faça alongamentos e caminhadas mais leves, talvez alguma atividade na água, talvez uma bicicleta, vai ser muito mais confortável porque tem menos impacto. E nós temos que lembrar que na coluna existem vários amortecedores, vários discos, que quando estão inflamados é melhor evitar grandes impactos, tá ok? Quinta dica, utilizar o colete lombar na academia. Exatamente, em treinos de academia em que se vai fazer uma carga mais pesada, utilizar um colete baixo para proteger a lombar e evitar uma grande flexão para não lesionar os discos da coluna. Sexta dica, deitar de lado ou de barriga para cima. Exatamente, decúbito dorsal, barriga para cima ou deitado de lado são as melhores posições para evitar postura viciosa na coluna. O mais adequado é deitado de lado, com um travesseiro entre os joelhos para poder afastar um pouco os joelhos e não sobrecarregar o quadril,
e um outro travesseiro moderado na região cervical, de forma que a cabeça não fique muito inclinada para baixo nem para cima ou vice-versa, tá bom? Sétima dica, evite travesseiro alto. Os travesseiros muito altos deixam a coluna cervical muito dobrada, pode forçar a musculatura cervical e os discos e acabar levando a torcicolos de repetição, tá ok? Sétima dica, evite travesseiro alto. Exatamente isso. O travesseiro muito alto, ele pode levar a uma flexão exacerbada do pescoço e a coluna fica muito dobrada. Isso força a musculatura cervical e também força os discos do pescoço. E realmente isso pode estar levando a torcicolos de repetição na região cervical. Pessoal, se você está gostando desse vídeo, não esquece de clicar aí no gostei, dê um like aí, dê um joinha no vídeo, isso aumenta a relevância das nossas informações no YouTube e esse vídeo pode chegar para mais pessoas, tá ok? E não esquece de clicar no inscrever-se no canal do YouTube. Vamos para a oitava dica. Sentar-se em cadeiras com posição ergonômica. É exatamente isso. Quem trabalha principalmente muito tempo sentado, procura estar a coluna toda encostada na região da cadeira, desde a lombar até próximo da região cervical. De preferência, 2 apoios nos cotovelos também ajuda a aliviar a carga e a tensão nos ombros e também um apoio nos pés para manter toda a planta do pé apoiada com uma discreta elevação, para não forçar muito a musculatura posterior da coxa e da posterior da perna, são as panturrilhas, tá ok? Não esquecer também de levantar-se a cada 40 minutos para fazer um relaxamento da musculatura. Nona dica, evite o sobrepeso. Isso é bastante óbvio. Por quê? Porque as nossas articulações do corpo inteiro, da coluna, dos quadris, dos joelhos, elas sustentam carga todo o tempo que nós estamos em pé andando. E o sobrepeso acaba sobrecarregando essas articulações. Então, gradativamente, perder um pouco de peso, sempre numa estratégia a longo prazo e controle nutricional. Para pessoas que estão com sobrepeso muito elevado, pensar em estratégias longas de 1 ano, 2 anos, perdendo essa massa ponderal, sempre com acompanhamento de nutricionista e de endocrinologista. Isso pode ajudar muito a garantir uma longevidade das suas articulações e dos seus discos da coluna vertebral. E por último, a 10ª dica que eu deixei para vocês é evitar utilizar o celular com o pescoço dobrado. E isso é muito comum hoje em dia. Nós utilizamos o celular para poder trabalhar, para se divertir, para se comunicar, para estudar. E é muito comum as pessoas estarem sentadas, às vezes com o celular assim, na frente, o pescoço totalmente dobrado. Essa inclinação anterior do pescoço aumenta muito a pressão nos discos da coluna cervical. E isso pode levar a uma hérnia de disco, porque os discos do pescoço sofrem muita pressão, até 5 vezes mais pressão do que o normal, quando o pescoço está flexionado, dobrado. Então, manter a linha do olhar no horizonte, de preferência algum apoio para que se utilize o celular mais na frente da linha do olhar, por exemplo. E isso também quando utilizamos notebooks no colo, também é perigoso. Telas de monitores, telas de computador muito baixa, é preferível que se erga um pouco isso para ter a linha do olhar sempre no horizonte e evitar essa flexão do pescoço, tá ok? Então essas foram as 10 dicas que eu separei para vocês hoje. Não esquece de encaminhar esse vídeo para as pessoas que possam se beneficiar com essas informações e não esquece de dar um like aí no vídeo, tá ok? Forte abraço a todos!